Na verdade, esse problema da inflação e do aumento da desigualdade, obviamente, que por isso que eu disse lá no início que, para mim, a principal desigualdade é a desigualdade econômica, porque, no final das contas, desigualdades sociais e revoltas e coisas do tipo, elas em algum momento vão vir da desigualdade econômica, né? Então, se você observar, esse tipo de coisa tem impacto também na sociedade, né? Na vida social das pessoas. Então, dá uma olhada nisso aqui. O percentual de jovens adultos morando com os pais cresceu a níveis não vistos desde a Grande Depressão. Então, aqui é década de 30, né? A Grande Depressão, 48% dos jovens adultos nos Estados Unidos, vamos pegar aí jovens adultos tá aqui, ó, de 18 a 29 anos, né? Por quê? Por que a galera acaba voltando para casa dos pais ou morando com os pais? Geralmente porque não tem dinheiro, né? Porque não está conseguindo pagar seu custo de vida, porque perdeu o emprego, alguma coisa do tipo. Então aqui a gente está pegando, ó, Grande Depressão, cara, 48%. Aí caiu aqui, 71, o ano fatídico, começou a aumentar de novo. E hoje, 2020, está beirando ali. Não, na verdade, ó, julho de 2020, 52%. Passando a era, passando a época da Grande Depressão. E então, ou seja, ao longo do tempo foi ficando cada vez mais caro, e aí meio que as pessoas que antes sairiam de casa com 20 anos, agora elas estão saindo com 21, 22, 25, demoram cada vez mais para sair da casa dos pais, justamente porque é mais caro manter um padrão de vida, né? É mais caro se bancar. Um outro efeito aqui na vida social, a idade média com que as pessoas casam, né? E aqui para homens e mulheres, né? Não muda, obviamente. Então aqui, ó, o ano vinha caindo ao longo do tempo, né? Aqui desde 1890 vinha caindo a idade média com que as pessoas casavam. Então aqui por volta dos anos 50, ó, os homens com 20 anos, quer dizer, as mulheres com 20 anos, os homens com 22, 23 anos por aí. E aí a partir de 71 aumentou, né? Então, ou seja, mesma coisa, cada vez mais caro manter uma casa, um padrão de vida, então as pessoas demoram também mais para se casar. É óbvio que pode ter outros motivos aqui nesse caso de casamento e tal, mas é estranho que, porra, como que desde 71? Por que 71 acontece esse tipo de coisa, né? Tem até um site interessante que vocês podem ver que é WTF1971.com, né? Que em inglês significa What the fuck happened em 1971? Ou seja, para não falar palavrão aqui em português, mas fazendo aquela tradução que a galera faz nos filmes, né? Que diabos aconteceu em 1971? Ou seja, cara, 71 foi um ano que aconteceu alguma coisa que fez com que todos os indicadores econômicos e sociais piorassem a partir desse ano, né? E o que aconteceu foi justamente o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Então as pessoas não conseguem chegar nisso. Cara, como é que pode o fim da conversibilidade do dólar em ouro causar tudo isso, né? Mas, pô, é verdade. Causou tudo isso e muito mais. E só agrava ao longo do tempo, né? Um outro gráfico, o nível de divórcios, né? A prevalência de divórcios por idade. Então, também, da mesma forma que as pessoas demoram mais para se casar, o volume de divórcio, a quantidade de divórcios também aumentou a partir de 71. Enfim, tudo isso ligado aí ao mesmo problema econômico. Ou seja, aprendemos então que mostrei para vocês que a principal causa das desigualdades, principalmente desigualdade econômica, vem da economia. Muitas pessoas já estão acostumadas com esse negócio do dinheiro ser estatal e o dinheiro ser só um papelzinho ali, um lançamento na sua conta corrente, etc. Mas isso é uma coisa nova. Esse negócio do dinheiro não ter lastro em nada ainda nem fez 50 anos. Então vai fazer 50 anos esse ano e claramente não está funcionando. Está causando uma série de problemas econômicos e sociais, está aumentando a desigualdade, pior do que isso, está causando miséria também ao redor do mundo. Tá? A armadilha da desigualdade, né? Você cai nessa armadilha a partir do momento em que você não entende, em primeiro lugar, que isso acontece. Você pode até pensar, cara, porra, 10, 20 anos atrás eu
trabalhava até a mesma coisa que eu trabalho hoje, mas, pô, eu tinha um padrão de vida melhor, ficava mais tranquilo, não passava tanto perrengue, eu gastava menos, conseguia economizar mais. Algumas pessoas percebem isso, né? Mas não entendem de onde vem esse problema. Em primeiro lugar, você cai na armadilha da desigualdade quando você não entende isso e quando você não toma atitude para se proteger contra isso. A partir do momento em que o Estado tomou para si o monopólio da moeda, lá em 1913, e aprofundou mais ainda em 1971, né, por conta de tudo que eu contei, ele tomou para si a tal da soberania financeira. Não, então, o que chamam de soberania financeira por aí é quando um governo, um Estado, ele tem o poder sobre a sua moeda. Você só consegue resolver esse problema para você e não cair na armadilha da desigualdade quando você recupera para si a sua soberania financeira. Você não pode permitir que o Estado, que o Banco Central, que qualquer governo que seja, independente de quem é o cara que senta lá, você não pode permitir que esse cara tenha a soberania financeira sobre o seu dinheiro, sobre a sua moeda, sobre o seu patrimônio, sobre a sua geração de riqueza e, no final das contas, sobre o seu trabalho também. No final das contas, eles estão tirando dinheiro daquilo que você produz no seu trabalho. Então, qual é a primeira forma que você tem de resolver isso? Em primeiro lugar, você tem que cuidar para que a sua renda cresça acima da inflação. E não é a inflação do IPCA, inflação medida pelo IPCA, mas a inflação de verdade. Você sabe quanto que o Banco Central do Brasil expandiu a quantidade de reais que existem no sistema econômico brasileiro em 2020? Vocês têm noção disso? O IPCA em 2020 foi 4,50 e pouco, 52, se não me engano. Só que a oferta monetária em 2020 se expandiu em 33%. O Banco Central brasileiro expandiu a oferta monetária em 2020 em 33%. E ao longo dos próximos anos, isso vai causar inflação, seja ela inflação de preços ou inflação de ativos. Em primeiro lugar, você tem que refletir sobre isso. Se no seu trabalho hoje, seja você empregado, assalariado, ou empreendedor, enfim, não interessa. Se o seu trabalho hoje não te dá uma renda que cresce acima da inflação, você está correndo sérios riscos, já está colocando o pezinho aí na armadilha da desigualdade. E o segundo ponto é que você precisa criar um patrimônio. E um patrimônio, obviamente, que cresça acima da inflação. E não é o IPCA, de novo, não é fazer um patrimônio comprando tesouro pré-fixado, né, tesouro indexado à inflação, que vai te pagar IPCA mais 5%. Não é isso. Isso não é o que vai te proteger contra a inflação. O que vai te proteger contra a inflação é você entender como que tudo isso funciona, como que funciona um ciclo de mercado, qual que é o melhor investimento para cada momento, entender quais são os objetivos que você quer realizar na sua vida, e quais são os investimentos que você deve escolher para conseguir alcançar esses objetivos e poder realocar, né, e balanceando seus investimentos, o seu patrimônio ao longo do tempo, de acordo com cada momento econômico, de acordo com cada momento do ciclo econômico. É isso que vai te fazer levar a ter a soberania financeira, a fazer com que você não se prejudique dessa inflação causada pelo Banco Central, pelos governos, e até se beneficie disso. Você consegue ganhar no seu patrimônio muito mais do que eles conseguem destruir o poder de compra da moeda. Então, são esses dois pontos de atenção que vocês precisam ter, com relação à renda e com relação ao patrimônio. Com relação à renda, talvez seja mais difícil, porque para a maioria das pessoas, talvez, você não tem o poder de ir lá e conseguir aumentar a sua renda imediatamente, né? Mas com relação ao patrimônio é mais fácil, você tem controle sobre o seu patrimônio, você pode aos poucos ir construindo o seu patrimônio, independente da renda que você tenha. E ao longo do tempo, esse patrimônio vai te dar uma renda que vai compensar a renda do seu trabalho, que vai fazer com que a renda do seu trabalho complemente ali e você ganhe ao longo do tempo mais do que a inflação. Então, a regra de ouro é que você deve recuperar para si a sua soberania financeira. Fechado?